Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre características da região norte, especificamente o clima. Vamos entender como é o clima da região norte, quais são os principais fatores naturais que influenciam na dinâmica e nas diferenças climáticas que existem na região norte. E como essas características do norte podem influenciar outras partes do Brasil. Que características ou que fatores do clima do norte do Brasil influenciam em outras partes, inclusive no Paraná. Então vamos pensar juntos ali no objetivo da nossa aula, né? Ou nos objetivos. Conhecer as principais características do clima da região norte e compreender como os rios aéreos chegam na nossa região. Olha só que interessante o que nós vamos trabalhar, essa questão dos rios aéreos, o que são eles, o que significa esse termo, rios aéreos, e como ele influencia aqui na nossa região. Será que existe essa possibilidade de características lá da região norte do Brasil, tão distante, influenciar na nossa região? Então vamos entender juntos a esse respeito, né? E aí eu pergunto para vocês, o que você sabe sobre o clima da região norte? Será que a Amazônia pode influenciar no clima do Paraná? Será que existe essa característica lá que pode chegar até nós aqui? E aí nós temos uma imagem de satélite que vai mostrar ali a vegetação da Amazônia, né? E o quanto ela influencia no ciclo da água regional. Então há a formação de nuvens aqui, que é resultado dessa dinâmica natural que nós vamos entender agora. E é justamente essa formação de nuvens aqui que tem a ver com essa ideia de influência da Amazônia no clima do Paraná. Então vamos pensar juntos a respeito. Mas quando eu falo de clima da região norte, o que eu tenho que considerar ali? Né? Que aqui no mapa ao lado a gente vai ter uma divisão, né? Do clima equatorial, quente e úmido, e o quente semi-úmido, né? E o superúmido, ou seja, é clima equatorial que predomina no norte do Brasil. As características, então, né, que nós vamos ter ali de evaporação e os maiores índices pluviométricos do Brasil. O que são índices pluviométricos? Quantidade de chuva, certo? Então, os maiores índices pluviométricos estão na região norte, no clima equatorial, que está subdividido ali em superúmido, úmido e semiúmido, mas sempre vão ser áreas muito chuvosas, né? Algumas mais, outras menos, mas sempre com chuvas ao longo do ano inteiro. E aí dos fatores, uma das características que influenciam nisso é a proximidade com a linha do Equador. A região norte, na verdade, ela é cortada pela linha do Equador, como a gente tem ali aparecendo no nosso mapa, né? E grande parte do clima está influenciado por se localizar nessa porção do planeta. Áreas próximas à linha do Equador são as áreas mais aquecidas da Terra pelo Sol. Então vão ser climas sempre com temperaturas elevadas. E claro que as chuvas daí vão ser outros fatores que vão influenciar na quantidade de chuvas dessa região. Mas a proximidade com a linha do Equador é um fator bem importante ali para a gente entender por que as temperaturas são tão elevadas. E aí nós vamos ver os tipos de clima que nós temos no norte ali, quais são as características bem específicas de cada um deles, né? Começando pelo clima equatorial. Possui baixa amplitude térmica, ou seja, as diferenças entre a temperatura máxima e mínima não sofrem muita variação, nem durante o dia, nem durante o ano. O que isso quer dizer? Que a diferença entre a temperatura máxima e mínima nos locais de clima equatorial, ela é muito pequena. Não existe começar o dia com 10 graus e ir para 25 e depois voltar para 8, né? Como em outras regiões, como na própria região sul. Neste caso aqui, as temperaturas sempre se mantêm em médias elevadas, em patamares elevados, e não há tanta diferença entre a máxima e a mínima, que é o que a gente chama de amplitude térmica. Então é uma característica do clima equatorial, certo? Ele prevalece então em grande parte da região. O equatorial úmido, né? Que é esse com a maior quantidade de chuvas ao longo do ano. Mas em algumas partes do Pará e do Tocantins, nós vamos ter um outro tipo climático, que é o tropical continental. E aí a gente vai ter o quê? Chuvas no verão, seca no inverno.
que é uma característica própria do clima tropical. Ele é dividido então em dois períodos, um período chuvoso e um período seco. E em partes do Pará e do Tocantins, a gente vai ter a presença desse tipo climático que é um pouco diferente do clima equatorial úmido, que aí sim esse é chuvoso ao longo de todo o ano. Se a condição climática ali, o tipo climático é diferente, é claro que eu vou ter uma vegetação também diferente. Nessas áreas a gente já vai ter vegetação de cerrado, por exemplo, certo? Que é a relação do clima com a vegetação. No noroeste do Pará e leste de Roraima, nós vamos ter um outro tipo climático, que é o equatorial semiúmido, com curtos ciclos de seca, temperaturas constantemente altas e pluviosidade moderada, né? Então, é um clima equatorial semiúmido, porque ele vai ter um período ali não muito longo, mas existe, sem chuvas. Então, por isso que ele não é classificado como equatorial, igual ao restante da região, né? Ele é semiúmido em função dessa característica das chuvas, principalmente. Vai ter um período ali curto, sem chuvas, diferente do clima equatorial úmido e do superúmido, que não tem período sem chuva, né? Só para a gente estabelecer a diferença. É tudo clima equatorial, mas de algumas partes para outras da região, ele vai ter maior ou menor quantidade de chuvas. Então é isso que diferencia ele em superúmido, muita chuva, clima equatorial úmido, né, que chove ali durante o ano todo, quantidades elevadas de precipitação, e o semiúmido, que vai ter um curto período ali seco, né, sem chuvas, certo? E aí uma atividadezinha para a gente pensar a respeito dessas características climáticas aí da região norte, né? O clima é o conjunto de fenômenos associados às variações do tempo na atmosfera terrestre em um determinado local. Aí eu quero que vocês escrevam ali com as palavras de vocês características do clima da região norte. Como a gente pode descrever? Quais são as principais características do clima da região norte? Então pensem um pouquinho, respondam e nós já voltamos com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então ficou uma pergunta ali para vocês anotarem. Quais as principais características do clima da região norte? Sabendo que o clima são esses elementos, esse conjunto de fatores, né, que dão condições específicas para uma área. Então, o que eu tenho lá de elementos? Eu tenho a temperatura, eu tenho a quantidade de chuvas, tudo isso são fatores que vão diferenciar a atmosfera de uma região para outra. E a gente vai chamar essas diferenças de
tipos climáticos. Então, se for para eu classificar da região norte ou para eu escrever características como nós colocamos ali na nossa resposta. A maior parte da região norte apresenta clima quente, bastante úmido. Lembram lá? A quantidade de precipitação de chuvas ao longo do ano é bastante elevada, com temperaturas também elevadas durante a maior parte do ano. Sempre com muita chuva, né? Aqui a gente poderia colocar, por exemplo, que não há uma grande amplitude térmica, que é outra característica do clima equatorial, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido ali escrever com as palavras de vocês a resposta. E ainda continuando ali a pensar nos fatores que influenciam no clima da região norte. O que nós vamos ter? Um dos fatores é a proximidade com a linha do Equador, como a gente tinha falado. E aqui a imagem vai mostrar bem para nós essa característica, né? Então, as áreas próximas à linha do Equador são as áreas mais aquecidas da Terra pelo Sol. Então, está aqui a linha do Equador e nesta parte aqui está toda a região norte. Então, ela é extremamente influenciada, né, por esse aquecimento maior, portanto, área de temperaturas mais elevadas, certo? A intensidade da radiação solar é maior ali e aí você vai ter uma região com mais calor, né? Outra característica que nós temos que influencia, aí se eu tenho temperaturas elevadas, por que eu tenho tanta chuva, né? É a evaporação dos rios. Então, é um clima quente, a água vai evaporar e vai formar nuvens de chuva, né? Essas nuvens vão precipitar e a água vai voltar para os rios. Então, acelera ali o ciclo da água, vamos dizer assim, né? Lugar quente, a água vai ser aquecida, a água dos rios evapora, forma nuvens, daí chove, aí volta para o rio. Então esse é o ciclo da água, que ele acontece ali de forma muito intensa na região norte, porque os rios são enormes, são caudalosos, que a gente diz, muito volume de água e tudo isso sendo aquecido e evaporando, mandando umidade para a atmosfera. Então, outro fator importante ali, a evaporação dos rios, né? E uma outra característica bem importante é a evaporação das plantas. Então, nós vamos ter milhares de gotículas de água ali que estão nas folhas das árvores e todo tipo de vegetação que acumula essas gotículas de água, né? Com a intensidade ali da radiação solar, ela vai ser aquecida, toda essa água, e vai evaporar. Agora, imagine uma floresta gigantesca, né? Toda a água que está acumulada ali na vegetação, quando aquecida pelo sol, evapora e também vai contribuir com umidade para a atmosfera, formando nuvens. Então é outro fator ali importante que contribui, né, para as características do clima da região norte. Mas tem um dado bem interessante que é justamente aquela ideia de o quanto a Amazônia influencia no clima do Paraná, por exemplo. Podemos dizer que a Amazônia faz chover. Aqui no nosso mapa nós temos a umidade do oceano, que é empurrada pelos ventos, chamados ventos alísios, né? Que vão empurrar essas nuvens para dentro do continente. E justamente aqui perto da linha do Equador, essas nuvens vão entrar na região da floresta amazônica, né? Recebem também a umidade da floresta, mas esses ventos eles voltam em direção aos trópicos, né? Então, é a circulação da atmosfera. Os ventos nada mais são do que a circulação da atmosfera, né? Eles são sempre constantes, né? Aí eles circulam do oceano para o continente e vão voltar, fazem como se fosse um caminho. A gente chama isso de rios voadores, né? São essas formações de nuvens que vão se deslocando ali pelo vento. Então, toda a umidade que está na Amazônia aqui, dependendo da intensidade dos ventos, vai influenciar sim, levando chuva para outras partes do Brasil e até de países vizinhos. É isso, então, essa característica que a gente pode dizer que a Amazônia faz chover, porque nós temos todo esse vapor aqui da vegetação da Amazônia circulando aqui e indo para outras regiões, nessa umidade aqui indo para outras regiões e influenciando. O que eu vou ter aqui? A Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, que é uma barreira de relevo. Então as nuvens vão chegar aqui, vão bater, né, na montanha, vamos dizer assim, ou vão ser impedidas de passar ali e vão se deslocar aqui para a direção sul do continente.
Olha que fenômeno interessante para a gente entender o quanto a Amazônia pode influenciar no clima da nossa região. São essas características ali da circulação da atmosfera. E como a vegetação pode contribuir, né? Como a gente entende essa característica da umidade da vegetação formar nuvens e contribuir para todo esse processo. Então, uma experiência que vocês podem fazer em casa bem tranquilo para entender essa característica, né? O que a gente tem ali? Você vai pegar uma plantinha lá que está no vaso, né? E embrulhar um galho dessa planta com um saco plástico transparente e vai amarrar ali na basezinha do galho, né? Ou nas folhas. Aí você vai regar essa planta, vai molhar a tua plantinha. O plástico vai embaçar, né? A partir do momento que você regou a planta vai puxar a água ali para alimentar com água as suas folhas, né? E o plástico vai embaçar. É o vapor de água que a folha transpirou que está condensando. Então, por isso que a gente diz que é a evapotranspiração, ou seja, a transpiração da vegetação que vai contribuir com a umidade. Agora multiplique isso por centenas de milhões, né? Aqui nós temos 20 trilhões de litros transpirados por dia pela vegetação da Amazônia. É muita água, portanto, que a própria vegetação vai lançar na atmosfera ali a partir do aquecimento, né, dessa vegetação pelo sol. E aí sim que a gente diz que a Amazônia faz chover no resto do Brasil, em função da evaporação que a própria vegetação causa ali e a quantidade de nuvens que vão ser empurradas então pelo vento para outras partes do Brasil. Interessante, né? É bom a gente entender essas características do clima da região norte e como ele influencia no clima de outras partes, inclusive do Paraná. Atividadezinha ali para vocês pensarem. Há um rio tão grande ou maior que o rio Amazonas correndo pelo Brasil. Ele começa na floresta amazônica e avança até a Cordilheira dos Andes. Esse rio influencia no clima da sua região? Justifique sua resposta. Aqui eu quero que vocês pensem, então, a partir da explicação que a gente tratou ali, da circulação e da umidade que sai das plantas, da evaporação das plantas para a atmosfera na Amazônia e como isso pode influenciar no clima de outras partes do Brasil e do mundo. Respondam a questão e a gente volta em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade. Então, ao longo da nossa aula, nós explicamos ali a questão dos rios voadores, né? Ou seja, da umidade da Amazônia, que carregada pelos ventos pode chegar em outras partes do Brasil e provocar chuvas. Então, essa é uma característica muito importante, porque o clima da região norte, ele não fica só lá.
ele contribui então com umidade para fazer chover em outras partes, em outros climas do Brasil. E aí vamos pensar ali como poderia ficar a nossa resposta, né? Observando aqui o mapa que nós temos, a umidade do oceano, essas flechinhas indicam o vento que vai empurrar essas nuvens aqui para a região da floresta amazônica, né? Aí a gente vai ter a evaporação da vegetação, que vai aumentar a umidade dessas nuvens. Aí essas nuvens vão sendo carregadas pelo vento e trazidas para outras regiões do Brasil e até para outros países vizinhos. Então, são essas características que deveriam ser analisadas ali para que vocês escrevessem a resposta. E aí, como ficaria a nossa resposta? Sim, né? Apesar de invisível, esse rio, que a gente comentou que é até maior do que o rio Amazonas, né? Carrega muita água, cruzando toda a região norte, né? Porque se é a umidade do oceano que vai entrar ali no continente, lá na região norte, então ele vai cruzar toda a região norte, né? Passando ali pela Cordilheira dos Andes, que a gente falou, a barreira ali do relevo, as áreas montanhosas vão impedir que essas nuvens passem para o outro lado. E aí, então, elas vêm em direção ao sul, passando pela nossa região, pela região sul aqui, e garantindo chuva e a regularidade hídrica, ou seja, a disponibilidade de água. Então, aquela ideia de que as características climáticas de um lugar, se ela for alterada, modifica o de outros lugares, modifica as condições de outros lugares, aqui fica bem claro para nós esse entendimento. Nós conseguimos perceber o quanto as características do clima da região norte podem influenciar no sudeste, no sul ou em países vizinhos do Brasil. Então é bem importante ter compreendido essa característica, certo? E aí, só para a gente fechar, então, retomando um pouquinho do que nós trabalhamos, né? Características do clima da região norte, os fatores que influenciam o clima dessa região e toda essa questão ali de como a Amazônia, a região norte, a evaporação da vegetação da Amazônia pode contribuir com chuvas para a nossa região, para o nosso estado, para o Paraná. Então é importantíssimo entender esses conceitos e entender essa dinâmica da atmosfera que compõe os tipos de climas que nós estudamos. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, com um pouco mais de geografia, o entendimento sobre o clima da região norte. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!